Bom dia, pessoal, tudo bom? Olha só, eu vou continuar fazendo os vídeos sobre o multímetro analógico, certo? Multímetro analógico. Ele é totalmente preciso, como eu tinha falado. E daí eu vou passar a vinheta e vamos ao que interessa, certo, pessoal? Então, pessoal, aqui nós estamos com o multímetro analógico, certo? E na outra aula eu falei sobre a escala de resistência. Eu vou dar uma mexida aqui no meu computador, pessoal, que ele está dando um barulho no áudio, só um pouquinho. Agora sim. Tá, então o que acontece? Escala de resistência. Vocês veem, ela começa no fundo de escala, ó. Eu tenho uma proteção nas pontas de prova, ó. O ideal é sempre deixar com a proteção, né, pessoal? Às vezes a gente esquece do multímetro na escala de resistência ali, daí ele fica utilizando a bateria, né? E não é viável isso. Então o que acontece? Eu estou na escala, vamos colocar na escala de X1, né? X1, olha só, pessoal, em X1, certo? Essa escala ela ocupa duas pilhas de 1.5 volts, ou seja, a gente libera 3 volts na ponta de prova. O que acontece? Ó? Se eu tocar a ponta de prova na outra, ó, não está calibrado em X1, olha só, pessoal. Ó, eu vou ficar segurando as pontas de prova e daí eu venho no botão de ajuste, ó, e vou ajustar, ó. O que acontece? Eu tenho que deixar a sombra do ponteiro, ó. A sombra do ponteiro tem que ficar bem no zero ali, ó. Tá, pessoal? A sombra do ponteiro, ó, onde é que está a sombra? A sombra do ponteiro, porque o espelho, ele vai corrigir o erro de precisão, ou a gente também pode chamar de erro de paralaxe, certo? E daí o que acontece, pessoal? Na escala de X1, tudo que está aqui é real. Aqui eu tenho 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, 5 ohms, 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, 50 ohms, 100 ohms e 200 ohms. Certo, pessoal? Por quê? Porque o X1, o que está aqui, é o fator multiplicativo é o 1. Então não vai alterar, certo? Se eu for aferir qualquer componente, não vai ter alteração. Vamos ver se vocês conseguem enxergar com a lupa aí a corrente elétrica. A corrente que essa escala oferta é 150 mA, pessoal. Tá? 150 mA. Conforme vai subindo a escala, ela vai aumentando a corrente. Por quê? Porque tem um resistor nessa escala aqui para diminuir a corrente elétrica, ó. Aqui seria um resistor, se eu não me engano, é 18 ohms, pessoal. Então ele promove 150 mA. Aqueles 3 volts, eles vão passar pelo resistor, certo? E vai promover 150 mA. Aqui já tem outro resistor, ó, de um valor menor, porque aqui, ó, ele já passa, né? Ele já oferta 15 mA. Ou seja, 15 mA é menos que 150 mA. Certo? Na escala de X100, ele já oferta 1.5 mA. 1.5 mA, certo? Na de 1K é 150 microampere. Micro é menor que mili. Então vejam só, conforme vai subindo a escala,
ele vai diminuindo, ou seja, ele vai diminuindo a amperagem, ou seja, em cada escala, conforme sobe a escala, tem uma resistência maior nessa escala, entendeu? Tem um resistor de maior valor, porque o resistor ele diminui o que? A corrente. E o que eu tenho aqui nas pontas de prova, pessoal? Os 3 volts das duas pilhas de 1.5 volts. Então, na escala de X1, na escala de X10, na escala de X100 e na escala de X1K, eu tenho duas pilhas de 1.5 volts. Que legal isso, né, pessoal? Saber que em cada escala tem um resistor diminuindo a corrente elétrica. Riquezas de detalhes, pessoal. Eu vou ofertar para vocês no meu canal riquezas de detalhes. E a única coisa que eu peço é que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Eu não vou falar em comentários, pessoal, porque às vezes eu não tenho muito tempo de estar lendo todos os comentários. Como eu estou ofertando riquezas de detalhes, com certeza ao passar dos vídeos eu vou esclarecendo as tuas dúvidas. Certo? Então, a escala de X1, a escala de X10, X100 e X1K, elas têm uma pilha de 1.5 volts. Duas pilhas, né, pessoal? Que oferta os 3 volts que saem pela ponta de prova. O que acontece, pessoal? Quando nós vamos aferir um componente, eu vou trazer de novo o que eu trouxe ontem, que é esse potenciômetro, né? Esse potenciômetro, e vou deixar ele na resistência mínima, ó. Vou tirar toda a resistência dele. E daí eu vou colocar as pontas de prova, ó. Eu vou colocar aqui que é melhor, pessoal, ó. A ponta de prova, onde eu não me atentei nisso, mas tem essas partes aqui. Olha só, pessoal, a resistência dele. Onde é que eu vejo a resistência dele? Ó, o mínimo dele, ó, em X1, pessoal. Em X1. Qual é a resistência que eu tenho aqui, ó? 1,2 ohms. Ou seja, pessoal, ó, ele parou aqui, ó, no segundo. Como é que eu sei o tracinho, o mínimo ali, ó? Entre 1 e 2 tem quantos tracinhos? Tem 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos, certo? Então é 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 e 2, né? Cada tracinho vale 0,2. Ou seja, eu tenho 1 ohm aqui, ó, entre o 1 e o 2 eu tenho 1 ohm. E eu vou dividir ele pelo número de tracinhos, entendeu? 1 ohm dividido por 5 dá 0,2 ohms cada tracinho. Então tem 1,4 ohms na verdade, né? Ó, 1 ohm, 1,2, 1,4 ohms. É a resistência que ele está me ofertando aqui, olha só, pessoal. Ó. Por que, pessoal, que eu falei 1,4, ó? Você se atentem nisso, ó. O ponteiro do galvanômetro, ele parou em 1,2, só que é a sombra do ponteiro, pessoal. Eu calibrei pela sombra do ponteiro e a sombra do ponteiro está em 1,4, porque eu tenho uma correção de erro de precisão, que eu me utilizo da sombra. É por isso que tem esse espelho, certo, pessoal? É por isso que a gente fala em erro de paralaxe, que quer dizer erro de precisão. Olha que interessante. E vamos experimentar agora nas outras duas aqui, pessoal. Eu vou colocar a ponteira de prova aqui e aqui. Aqui não deu medida, pessoal. Vamos fazer ao contrário, porque essa escala ela é invertida. Ela se inverte no potenciômetro, né? Nós sabemos que de um lado vai uma mão e do outro vai na outra. Então aqui não deu aferição. Vamos ver o contrário.
Por que não deu? Porque eu fechei todo o potenciômetro. Vão abrir todo ele para vocês verem que vai dar uma medida. Então, olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Eu fechei todo ele. Uma vai numa mão e a outra vai na outra. Olha que legal entender isso, pessoal. Ó, tá lá em 5 o que, pessoal? 5/11, ó. Eu tô na escala de X1, né? 5/11, então. Então, o primeiro e o segundo pino vai numa mão de resistência. O pino do meio e o outro vai na outra mão, ele se inverte. Entendam isso, que a resistência, ela se inverte. Isso aí tu pode fazer em várias aplicações, né? Mas eu não vou fugir do assunto aqui, pessoal. O assunto é escala de resistência. E a X10K, pessoal? O que acontece nessa escala aqui, ó? Ontem eu estava sem uma bateria, pessoal. Daí eu coloquei uma bateria agora no multímetro. Essa escala de X10K, ela vai somar as duas pilhas que tem de 1.5 volts, que trabalham nas 4 primeiras escalas, tá? Mais uma bateria de 9 volts, que daí a gente pode medir de forma reversa, porque daí ela vai empurrar qualquer junção, entenderam? Para o que a gente averiguar a fuga. Vamos ver aqui, vamos fazer um teste aqui, deixa eu calibrar, ó, pessoal. Vamos calibrar, né? Ó, no botão de ajuste de novo. Não coloca tuas mãos na ponta de prova, senão tu vai... Eu vou calibrar o botão de ajuste aqui, ó, para que aqui onde eu estou olhando, a sombra do ponteiro está bem no zero, né, pessoal? A sombra do ponteiro. Então, eu posso aferir no sentido direto aqui, tá? Que vai me dar um fio, né, no sentido direto. E no sentido reverso, eu verifico se não tem fuga na contramão. Ele empurra da mesma forma. Aqui está funcionando como um fio. O ideal era que nós tivéssemos um diodo aqui, pessoal. Só que eu acabei não pegando um diodo. Mas o meu propósito é explicar as escalas, certo? O que acontece? Vocês viram que ele empurra nos dois sentidos? Porque nas pontas de prova aqui, eu tenho 12 volts. Olha que legal isso, pessoal. Nas pontas de prova, eu vou pegar outro multímetro que eu tenho aqui, pessoal. Só aguarda um pouquinho, para nós averiguar isso. Né? Vamos fazer um teste e ver se realmente é isso que eu estou falando, né, pessoal? Contra provas não há argumento, certo? Quando a gente prova algo, é sinal que é um fato, né? Eu vou pegar meu outro multímetro aqui, ó, e vou botar ele na escala de 50, tá, pessoal? Vamos ver se a gente vira aqui, tá? Vocês estão vendo na escala de X10K e vamos ver se realmente ele oferta isso que ele está falando, né? Vamos ver se isso é real. Então, eu estou na escala de X10K e aqui eu estou com o meu multímetro na escala de 50 volts. E detalhe, pessoal, ó, na escala de resistência, as ponteiras elas se invertem. Essa daqui é a positiva e essa daqui é a negativa. Na escala de tensão, elas continuam sendo o que elas são. Na escala de tensão, pessoal, essa aqui é a positiva e essa daqui é a negativa. Então, vamos aferir. Então, vamos aferir para ver quantos volts que está sendo ofertado. Olha só, pessoal. Então, olhem só. 50 volts, certo? Eu estou na escala de 50, então eu vou contar na escala de 50 aqui, ó. Ou seja, ultrapassou, né, pessoal?
ultrapassou o valor, olha só. Deu 12, 10 é aqui, né, pessoal? 10 seria aqui e 20 seria aqui, ó. Ultrapassou o valor, extrapolou, ó. Na escala de 50, onde é que está a escala de 50, 40, 30, 20, ó. Olha só, pessoal. A não ser que tenha uma imprecisão na minha escala, só um pouquinho. Vamos colocar nas outras, pessoal. Vamos colocar lá na D, vamos começar lá na DX1 para ver o que ele oferta, tá? E eu estou na escala de 50, certo? Então vamos lá na contramão, né? Como as ponteiras elas se invertem. Só um pouquinho. Como a DX1 ela não está calibrada, né, pessoal? A gente tem que calibrar ela. Primeiro a gente tem que calibrar, entendeu? Ó, então eu venho no potenciômetro aqui, eu diminuo ele para não estragar minha escala, ó, pessoal. Deixa eu colocar aqui e calibrar a DX1, ó. Vamos calibrar. E daí o que acontece? Ela está lá no zero, ó, pessoal. Tá? Calibrei. Agora vamos aferir para ver quanto de tensão. Só que eu vou botar em 10 aqui, né, pessoal? Vou diminuir aqui a tensão, né? Vamos colocar em 10. Olha lá, pessoal. Eu estou na escala de 10, né? Então, ele ultrapassou. Olha só, 10 está aqui, né, pessoal? 10 volts. Só que detalhe, pessoal, por que dobrou? Olha só, que legal esse vídeo. Por que dobrou o valor, tanto aqui como ali? Porque eu tenho que botar em tensão contínua, né, pessoal? Antes você perde, ó. Eu tenho que botar aqui, ó, em 10 volts de contínua, eu estava em alternada. E não é alternada que eu estou medindo a tensão contínua. Entenderam? Por isso que deu esse erro. Olha só, o que acontece? Eu não edito vídeo, pessoal. Entendeu? Às vezes a gente se perde um pouquinho na linha de raciocínio, mas eu procuro não editar, né? Porque a gente sabe que a gente erra na bancada e o erro faz parte. Entendeu? Muita coisa eu aprendi errando. Então o que acontece? Ó? Vamos aferir novamente. E daí o que eu tenho aqui, ó, pessoal? O que eu tenho, ó? Vocês veem, ó. Eu estou botando de forma invertida as ponteiras, por quê? Porque na resistência, pessoal, a ponta de prova preta é o positivo e a ponta de prova vermelha é o negativo. Na escala de tensão, elas continuam na mesma linha. Olha só, pessoal, escala de X1 calibrada, os 3 volts, ó, pessoal. Olha só, 10 volts aqui, tá? Se eu botar em corrente alternada, ele dobra o valor. Vocês viram que foi lá em 6? Vamos fazer o teste, ó. Vamos colocar para medir corrente alternada, tá? Em 10 ali, ó. Olha como ele vai dobrar o valor. Olha lá, ó. Foi lá em 6, ó. Dobrou o valor, ó. Entenderam? Em corrente alternada, se eu botar para medir uma corrente contínua, ele vai dobrar o valor. Eu não posso fazer isso. Então, voltamos para a corrente contínua, ó. Em 10. Certo? Então, ó, com as ponteiras de prova invertida, 3 volts. Então, 3 volts. Então, essa escala aqui, ela tem 150 mA, ó, pessoal. Vou subir aqui, ó. 150 mA, certo? E 3 volts na ponteira de prova. Certo, pessoal? O que é a tensão? É a resistência vezes a corrente, né, pessoal? Tensão é resistência vezes corrente. E corrente é a tensão dividida pela resistência. Certo, pessoal? A gente tem que ter essa fórmula na cabeça. Ó. Tem que ter a fórmula gravada na ponta da língua. Certo? Gravada no nosso cérebro, né? Mas na ponta da língua a gente tem que saber tensão, resistência vezes corrente, que é aquele triângulo. Então, o que acontece? Ó?
Nesse X1 aqui, ó, eu vou ter 150 miliampere e uma tensão de 3 volts, tá? Em X10, pessoal, vamos ver X10. Vamos colocar em X10 aqui, tá? X10. Eu vou ter que calibrar novamente as pontas de prova, né? Eu não posso me esquecer que sempre que eu mudar de escala, eu tenho que calibrar. Eu sempre diminuo o botão de ajuste aqui, ó, pessoal, para mim não comprometer o meu galvanômetro, tá? Então, eu venho aqui, uma ponteira na outra, ó, eu diminuo para ele não bater lá no fundo da escala, né, pessoal, ó. X10, então, ó, a sombra do ponteiro, não é o ponteiro, ó. Aqui para mim a sombra do ponteiro está no 0, certo, pessoal? Então, o que acontece? Ó, calibrei através do botão de ajuste. Essa escala aqui, ela lhe oferece 15 mA. Ou seja, tem um resistor, olha só, tem um resistor aqui, ó, nessa linha aqui, ó, tem um resistor nessa trilha aqui do X10, se tu abrir ele e olhar, tem um resistor de maior valor que ele vai me oferecer só 15 mA, porque o resistor ele diminui a corrente elétrica, pessoal. A gente tem que entender essa lógica no multímetro. Então, o que acontece? Vamos aferir de novo as pontas de prova. Vamos ver quanto é que tem aqui, ó. Pontas invertidas, porque esse daqui, ó, é o negativo, tá? E esse daqui, ó, pessoal, é o negativo na escala de resistência. Então, eu vou ligar no negativo aqui, porque ó, aqui eu tenho tensão contínua ou pulsante, né? E aqui, ó, esse daqui é o positivo na escala de resistência. Eu vou ligar o positivo, ó. E 3 volts, entendeu? E na outra escala, a mesma coisa, né, pessoal? Na LX100, vamos calibrar de novo. Tá? Vamos calibrar o multímetro. Sempre vem e diminui o potenciômetro aqui, ó. Porque senão o ponteiro do galvanômetro, ele bate no fundo da escala aqui, daqui a pouquinho tu compromete o teu multímetro, ó, tá? Ó, eu sempre diminuo e daí eu venho aqui, ó, e a sombra do ponteiro tem que estar no zerinho ali, ó. A sombra do ponteiro, pessoal, ó. A sombra do ponteiro tá indicando aqui, ó, pessoal. Eu estava olhando do lado errado, ó, mas a sombra do ponteiro está bem no 0. Então eu vou pela sombra do ponteiro, tá? E daí vamos medir a tensão de novo aqui, quantos volts oferece, ó. Inverte as ponteiras, né? A gente vai inverter as ponteiras, ó. Inverter as ponteiras. 3 volts. 3 volts também, ó. Em tensão contínua ou pulsante, ó. Contínua é depois do capacitor. Pulsante é depois da ponte de diodo, certo, pessoal? E daí, olha só que legal, 3 volts. E daí, quanto que ele me oferta de corrente? Uma corrente menor, ó, de 1.5 que miliampere. Então, nessa linha aqui, nessa parte aqui, ó, pessoal, onde está a trilha desse X100 aqui, ó, tem um resistor de maior valor, porque a corrente é menor aqui. Olha que legal saber disso, pessoal. Olha que interessante. Então, quanto que ele oferta de voltagem? Vamos inverter as pontas de prova, né? Para nós vermos a voltagem ali, ó. Vamos aqui, ó. Ponta de prova vermelha desse multímetro aqui que está na escala de resistência, ela é o negativo. Eu vou ligar ao negativo da escala de tensão, porque na escala de tensão alternada, tensão contínua, corrente, a ponta de prova não muda. A ponta de prova negativa é a negativa. Só que na escala de resistência, pessoal, a ponta de prova positiva ela vira negativa, elas se invertem, né? Então, olha só quanto é que eu botei aqui, pessoal. Olha ali, ó, 3 volts, ó. Tu olha na escala de 10 aqui, ó, e corre o teu olho, ó. 2 volts, entre 2 e 4 tem o 3 aqui, ó, pessoal.
na escala de 10, na escala de 10, deixa eu botar pra cá que vocês não estavam vendo, ó. Na escala de 10, entre o 2 e o 4 tem 3 volts, ó, na ponta de prova, que é na escala de quê? De X100, né, pessoal? De X100. Então, agora vamos colocar na de 1K, ó. Sempre que eu subo o seletor, o nome desse botão aqui é seletor, eu diminuo o botão de ajustes, porque eu tenho que calibrar meu multímetro, né? Eu estou mudando a escala. Então, tem um resistor ali, ó, de maior valor num K. O que acontece, pessoal? Vamos colocar uma ponteira de prova na outra, ó. Vocês viram que ele não bateu no fundo da escala, né? E vamos pela sombra do ponteiro, ó, pessoal. A sombra do ponteiro, ó, não é o ponteiro, é a sombra. A gente se utiliza da sombra, ó. Na sombra ali, ó, porque o espelho corrige o que? O erro de precisão. Ele tem um erro de precisão se tu ir pelo ponteiro. Tu vai pela sombra. Então, o que acontece? Eu estou na D1K, agora vamos testar a voltagem, ó, com as pontas de prova invertidas, né? Ó, esse aqui é o negativo da escala de resistência, esse aqui é o negativo da escala de tensão. Ponta de prova, positivo da escala de resistência, positivo da escala de tensão. Então, olha lá, os 3 volts, ó, pessoal, deu um pouquinho menos, pessoal, olha ali, ó, deu um pouquinho menos, tá, de 3 volts, mas foi uma pequena desproporção, ó, pessoal, uma pequena desproporção, entendem? Então, o que acontece? Até pelo botão de ajuste eu posso regular aqui, ó, quem sabe, como eu tô com uma luz aqui, pessoal, deixa eu ver. Não, aqui está correto, tá, pessoal? Aqui está correto porque eu tinha, deixa eu voltar aqui. Eu tinha calibrado o multímetro, então, praticamente 3 volts, entenderam? Então, o que acontece, pessoal? A escala X1, X10, X100 e X1K, ele oferta 3 volts na ponta de prova. E pela corrente de cada escala, nós vemos que na trilha dessa escala tem um resistor, começa em 18 ohms e vai aumentando o valor dele. Em cada trilha tem um resistor de valor maior. Por quê? Porque a gente vê que a corrente aqui, ó, a corrente ela está diminuindo, ó. Eu tenho 150 mA, eu tenho 15 mA, eu tenho 1.5 mA e 150 microampere. Você vê na escala de X10K, pessoal, a resistência é tão alta que ele nem mostra a corrente, ó, pessoal. A corrente é insignificante aqui praticamente, tá? Então, o que acontece, pessoal? Na escala de X10K, para calibrar ela, tu diminui bem o botão de ajuste, ó. Tu vai diminuir ele, né? E daí nós vamos colocar uma ponta de prova na outra, certo? Ó, subiu lá em cima, ó. E daí para calibrar, ó, pela sombra do ponteiro, ó. Pela sombra do ponteiro, ó. A sombra do ponteiro, daqui onde eu estou olhando, a sombra do ponteiro está aqui, ó. Então, tá calibrado. Agora vamos ver agora, eu tenho que aumentar, né, pessoal, porque é 12 volts, ó. Eu vou aumentar para 50 aqui, ó. Tá? Agora vamos inverter as pontas de prova, né? E vamos ver quanto é que ele vai aferir. Deixa eu colocar mais para cá para vocês enxergarem. Tá? Olha ali, pessoal, 10, 11 praticamente, ó. Só que a sombra do ponteiro, né? Como eu usei a sombra do ponteiro como referência e a minha luz está pegando aqui, pessoal, eu mudei de posição, o multímetro, ele deu 12, pessoal. Ele deu 12, olha só. Ele deu 12 porque eu mudei de posição no multímetro, ó. Tu começa no 0 aqui, tá, pessoal? Aliás, no 10, né, de fundo da escala. Aliás, no 50, desculpa, pessoal.
no 50. Nós mudamos para 50 aqui, tá? E vem voltando, ó. Então, como eu mudei de posição no multímetro e tá pegando uma luz aqui, ó, eu tinha colocado a sombra, tinha dado mais ou menos aqui, ó, pessoal, que deu o quê? Os 12 volts. Ele oferta 12 volts na ponta de prova. Olha que legal isso, pessoal. Olha que legal conhecer a escala, entender ela, entender o porquê de cada detalhe, pessoal. Olha que interessante isso. Então, do 0 até o 1, eu tenho 10 tracinhos. Cada tracinho aqui vale 0,1. Do 1 até o 2, eu tenho 5 tracinhos. Então, 2 menos 1 dá 1. Eu vou dividir pelo 5, cada tracinho vai valer 0,2. Do 2 até o 3, 3 menos 2 dá 1. Divide pelos 5 tracinhos que tem aqui, ó. Cada tracinho vai valer 0,2. E do 3 ao 5, pessoal, tem quantos? Ó, 3 tem 1, 2, 3. Então, eu vou pegar os 5, vou diminuir do 3, vai dar 2 e vou dividir pelo número de tracinhos, pessoal. Entenderam? Ó, 3,5, 4, 4,5, vale 0,5 cada tracinho, ó. São 4 tracinhos, ó. 5 menos 2 dá 5 menos 3 dá 2, né? Dividido por 4, cada tracinho vale 0,5 e sucessivamente, pessoal. Você vai pegar o último número, diminuir do primeiro aqui e dividir pelo número de tracinhos para te achar o valor que cada tracinho vale. Olha que interessante esse conhecimento. Pessoal, eu não vou me estender mais no vídeo. Se você achou interessante, pessoal, esse vídeo com riqueza de detalhes, eu vou adentrar mais nos assuntos. Se você achou legal, deixe seu joinha, me dá uma motivação, compartilhe esse vídeo, pessoal, e até mais. Eu fico agradecido, pessoal, certo? Eu fico agradecido pelos inscritos que eu tenho. Eu peço desculpa por não conseguir responder os comentários, porque às vezes eu me envolvo demais, pessoal. Certo?